Bom dia, queridos. Bom dia. Você pode se colocar em pé aí e já dá esse bom dia também para quem está pertinho de você, já que você disse para mim, né? Diz para quem está atrás, na frente, porque esse realmente é um tempo precioso que estamos juntos aqui. E eu já quero convidar você a cantar com a gente, celebrar o nome do Senhor, cantando: Senhor, o que nós queremos nessa manhã é ouvir mais do Senhor, amém? É experimentarmos aquilo que o Senhor tem, amém? Eu te busco, no procuro a Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Louvado seja o Senhor, amém, amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tu em vão, muitas bênçãos conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão.
é teu lidar. É pesada a cruz que tens de suportar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, mas te vem surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, mas se vê surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito forte ou fraco aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz. Só você cantando. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Louvado é a Maria Clara. Os familiares estão juntos aí? Tem um casal, acho que tem os familiares são do interior. Então, mas olha o tamanho da família que está aqui também hoje, ó. Gente, estão vendo pela internet lá, e a gente quer celebrar o Senhor. Como que é o nome? Maria Clara. A Maria Clara, gente, olha só que linda que tá a Maria Clara aqui. Olha que linda. E essa daqui, a Ana Júlia, você tá linda. Olha lá, olha aqui para ela mostrar como que você tá linda. Olha lá, ó. Viu só? A gente quer nesse tempo orar ao Senhor, dedicar ao Senhor e agradecer. Por isso que é um presente de Deus, é dádiva de Deus. A gente não batiza crianças, porque nós entendemos que chegará um dia que pelo testemunho de vocês, um dia ela vai ser alcançada também por esse amor de Jesus. E vai chegar um tempo que ela vai tomar a decisão preciosa, uma das melhores decisões da vida dela, a melhor decisão, que é um dia caminhar com Jesus. Mas quando nós dedicamos e apresentamos como estamos fazendo aqui, é porque nós reconhecemos a dádiva do Senhor, que é uma criança num lar. E o que nós queremos é agradecer pela vida dela, e agradecer pela vida dessas crianças também que estão aqui, e a gente louvar o nome do Senhor. Por isso eu convido você a estender as suas mãos para cá, nós orarmos juntos nesse momento. Pai querido, louvamos a Ti. Como é bênção a gente compartilhar momentos como esse. Eu sempre fico pensando a alegria que como pais nós temos de chegarmos aqui na Tua casa, e além de toda a expectativa que fica na espera de uma criança que nasce, a segunda expectativa que bate em nosso coração é o dia que a gente pode vir aqui no templo do Senhor, diante das pessoas que também temem e servem ao Senhor, mas de chegar diante da Tua presença e dedicarmos os nossos filhos. Por isso que eu sei que este casal que está com o coração grato a Ti, pela bênção que é esta criança, e nós pedimos aquilo que é toda sorte de bênção que a Tua palavra já tem preparada para a vida dela.
que ela continue crescendo na graça, na sabedoria e no conhecimento. Dá sabedoria aos pais também, dá tua graça sobre a vida deles, na educação, nos princípios da tua palavra, e que a gente como igreja também, Pai, continue entendendo nossa vocação de cuidar dos pequeninos, lançando ali a semente da tua palavra. Abençoe as nossas famílias, as famílias da tua igreja, os filhos que aqui estão, e que de uma maneira muito preciosa essa bênção do Senhor se estenda para cada um deles. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Estou seguro que é poderoso para guardar-me no meu tesouro até o dia final. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Você pode tomar assento. A gente vai receber essa família tão querida aqui, que fez um som tão lindo aqui na sexta-feira. Nos 75 anos da frequência da primeira Igreja Batista de Curitiba, foi uma bênção para mim, para minha família, que pela bênção de Deus estão todos também filiados à Igreja Batista de Curitiba. É uma bênção ter meu pai 75 anos como membro da primeira igreja, e eu também nasci aqui na primeira igreja, aqui passei a minha infância, me batizei com 11 anos de idade no ano de 1960, trouxe cresci, me tornei jovem, trouxe o meu namorado, que hoje é meu marido, e aqui nos casamos. Você ouviu aí uns testemunhos preciosos dessa caminhada nossa do centenário da igreja, onde várias famílias foram homenageadas e reconhecido aquilo que fizeram parte da história da igreja. Hoje você ouviu um pouquinho a história deste casal e eu me sinto honrado em estar aqui com vocês hoje. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E quando eu escuto os testemunhos de vocês, aquilo que vocês ajudaram a escrever a história da primeira Igreja Batista de Curitiba, me inspira, me motiva a continuar acreditando que vale sempre a pena a gente lançar sementes de fé, sementes de esperança, que por mais que a nossa geração vai passando e vem outra geração, aquilo que era da palavra de Deus continua sendo lançado e continua germinando e dando fruto na vida de outros. Então, um dos sentimentos que eu estou aqui hoje é, em nome da primeira Igreja Batista de Curitiba, trazer a vocês essa placa que a gente tem entregue como um memorial e uma lembrança daquilo que representa a história da família de vocês na primeira Igreja Batista de Curitiba. E aqui está escrito assim: desta forma maravilhosa, você fez parte e nos ajudou a escrever a história da primeira Igreja Batista de Curitiba. E o texto da palavra de Deus aqui é Neemias 2:20. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. 2014, ano do centenário da primeira Igreja Batista de Curitiba. Que bênção. Nossa, eu queria passar a sua mão, meu bazinho, que Deus realmente abençoe cada vez mais a vida de vocês, e assim como eles são esses testemunhos vivos aqui de que vale a pena caminhar com Jesus, quem sabe até Jesus voltar, você também com a sua família possa continuar escrevendo a história da primeira Igreja Batista de Curitiba em nossa cidade, no nosso estado, em nosso país e pelo mundo.
e que a palavra do Senhor continue sendo escrita através de cada um de nós. Deus abençoe a cada um. Obrigado à família e obrigado a vocês. Obrigada, pastor. Tá bom? Obrigado. Para eles, né? Olha só. O seu Basílio, a dona Leoni, não é? Que estão aqui. Ele está com 92 anos, né? E a senhora está com 88, é isso? 88 anos, e aqui está a família, né? Representada. Na ocasião que a gente convidou, ele será, não tenho condição de ir na igreja. Não tem problema, não vamos fazer em casa. Mas graças a Deus eles puderam vir aqui hoje, né? E pela primeira vez, a dona Leoni estava vendo o templo, né? O inaugurado aqui. Olha só, que bênção, né? Nós queríamos orar agradecendo a Deus por vocês. Vocês nos deixaram um legado de fé. Eu herdei parte desse legado, vocês que estão aqui herdaram esse legado, e nós queremos como igreja reconhecer a bênção da história, da vida de vocês na vida da gente. E esse é um momento tão precioso. A Bíblia diz: a quem honra, honra, não é? Então a gente tem que honrar e dizer muito obrigado, porque vocês escreveram a história dessa igreja com as suas vidas. Muito obrigado. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado pela vida desses teus servos. Muito obrigado pelo legado de fé, legado de esperança, de amor, de fidelidade, que não ficou só com eles, Senhor, mas foi transmitido a todos nós e transmitido, Senhor, também aos seus queridos que estão aqui. E comemorar isso como igreja, uma igreja centenária, é reconhecer que a obra do Senhor é muito maior do que a nossa vida, da nossa história, mas ela, Senhor, nos permite ajudar a escrever a história. A tua obra é em parceria e o Senhor nos convoca a sermos cooperadores do teu evangelho. E nesse espírito nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Fica com essa família e que continuamente a bênção do Senhor os acompanhe. Que essa alegria que eles sempre demonstraram, essa alegria esfuziante, Senhor, esse prazer continue no coração deles e no coração da sua família. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Quem tenho crido, estou seguro que é poderoso a guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei, quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Que bom, né? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O irmão Basílio é membro dessa igreja há 75 anos. Que coisa, né? Coisa linda. Louvado seja Deus pela vida dessa família, pelo legado de fé que a gente recebe. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com os irmãos e vou começar com os livros. Todo domingo eu passo para vocês alguns livros, né? O primeiro deles é aqui, prata da casa, Paulo Davi, esse aqui de barba, tá? Você viu no look dele? Eu não aprovei, mas isso não é problema meu, então tá bom. Vamos lá. Os contrastes da vida, tá? Esse é um livro que ele escreveu em meio às batalhas do coração dele quando o papai dele veio falecer. Então, um livro bem interessante, falando sobre esses movimentos da vida. Um outro livro é Uma Vida com Prioridades, Carlos Alberto Bezerra, e ele fala sobre essa batalha nossa, né? Uma vida tão corrida hoje, né? E a gente tem que aprender a discernir o que é importante e o que é prioritário.
e o prioritário vem em primeiro lugar. Terceiro livro que eu queria recomendar para você é Em Guarda, Defendendo a Fé Cristã com Razão e Precisão. Ele vai tratar de heresias, de seitas que estão aí, como é que a gente enfrenta com a Bíblia esses pensamentos diversos. Você encontra esse material aqui na livraria da igreja. Tenho também algumas informações que você não pode perder. Marca aí na tua agenda, dia 1º de agosto, sábado, nós vamos ter aqui o encontro que a gente chama de Encontro da Visão, onde nós conversamos com todos aqueles que estão em serviço na igreja, que são líderes de alguma maneira, estão trabalhando, estão num ministério, falando para onde a gente está indo. Começa com o café da manhã, café comunitário, a gente vai preparar aqui na igreja o leite, o café, o chá, e você traz alguma coisa da sua casa para a gente tomar no café. A gente bota em cima da mesa e vai experimentando, um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, é uma delícia, tá? Depois vamos estar aqui nesse encontro, aqui no templo, vamos conversar, há um momento de pregação da palavra, e há também os desafios para esse novo tempo que a gente está seguindo, o próximo semestre, como a gente vai trabalhar, e no final tem uma surpresa. Pronto, né? Surpresa, você vai ver. Dias 15 e 16 nós vamos ter aqui na igreja o plebiscito pastoral. No sábado à noite, no culto que temos aqui na igreja, no sábado à noite, no templo, no domingo às 9 da manhã, domingo às 11 da manhã e 19 horas. O que acontece é o seguinte, existe um quórum mínimo para a gente poder abrir a assembleia. Então nós vamos tentar abrir a assembleia em cada um desses momentos. Se atingir o quórum mínimo, tá, nós abrimos, se não, a gente vai postergando até chegar um horário que, pelo amor de Deus, tem que ter o quórum mínimo, né? E aí a gente vai colocar em votação a permanência ou não de cada um dos pastores. Então vem uma cédula, então cada membro da igreja, só os membros podem votar, eles vão dizer, permanece esse pastor, não permanece, assim vai, é sim ou não, e você vai poder nos ajudar nesse processo. Você não pode perder o congresso do encorajamento da família. O stand está lá fora, no hall, e nos dias 27 à noite, 28 e 29, o dia todo, nós vamos ter aqui pastores como Paulo Mazzoni, o procurador da República, Guilherme Shelby, um dos melhores pregadores do Brasil hoje, Hernandes Dias Lopes, Miguel Piper, Luiz Magalhães, Márcio Martins, Pio Carvalho, Eduardo Zdrojewski, Bispo João Carlos da Igreja Metodista, Pastor Roberto Silvado, Emanuel Siqueira, João Maria, Nelson Braido. Lembrando que esse congresso é um congresso da cidade, tá? Então as igrejas evangélicas da cidade estão fazendo esse congresso, nós cedemos o lugar aqui para hospedar. Por isso você tem que fazer a sua inscrição o mais rápido possível, porque as outras igrejas estão fazendo também. E quando chegar no limite, acabou, não é? Então aproveita, é uma bênção, está aqui em casa, não perde essa bênção não, tá? Vocês têm visto o que tem acontecido lá em Francisco Beltrão, viram nos noticiários as enchentes, a destruição que aconteceu lá. E esse tornado, né, que passou lá. E nós estamos com um grupo da nossa igreja saindo daqui, tá? Na próxima sexta-feira, são 14 homens que estão indo para lá, levando doações e também vão trabalhar nesse fim de semana na reconstrução de uma casa lá. Tem uma casa de um irmão nosso que foi totalmente destruída, e a gente tem lá a imagem, lá, tá? Sobrou, volta lá, a parede da casa, o telhado ficou só isso, parede toda arrebentada, a casa toda foi embora. Então esses irmãos vão para lá para reconstruir essa casa. Na semana seguinte nós queremos que vá uma outra turma, um outro grupo, tá? Para essa sexta-feira o grupo já está fechado, mas para outra semana tem vagas. Então se você
quiser ser um voluntário para trabalhar na reconstrução lá, se inscreva lá com o irmão Moisés, lá na saída, e você vai poder fazer parte do grupo. Tem um número limitado, porque senão você vai com uma multidão lá, não dá nem para trabalhar, tá? Então, esse é o desafio. Mas eu preciso de doações. O que você puder doar na área de alimentos, roupa, especialmente leite, não é, que está faltando lá, material de construção, se você puder doar, para a gente poder refazer aquela casa. Se tiver alguém aqui que tenha um caminhão e possa nos ajudar a levar esse material para lá, aleluia, graças a Deus. Você sabe que às vezes compensa levar, porque nesses locais, infelizmente, quando tem uma situação dessa, o pessoal majora o preço lá em cima, porque não tem para vender. Então a gente vai levando também o material. Então eu preciso de um caminhão, se alguém puder nos ajudar com relação a isso. Maiores informações lá fora no estande você pode receber, lá com o irmão Moisés, a irmã Marta vão estar lá, vão estar ajudando vocês nessas questões. Esse é tempo da gente se unir, né, e demonstrar amor. Esse é o nosso objetivo. E também é tempo de nós adorarmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. É interessante que alguns anos atrás, numa palestra de liderança internacional, foi convidado um desses homens, um desses consultores de empresas, um nome muito famoso, e ele foi convidado, ele não é evangélico, para falar como um consultor de administração para os pastores que estavam lá. E ele começou a palestra dele mais ou menos assim: olha, eu entrei no site da maioria das igrejas que estão aqui, das maiores igrejas que estão aqui representadas, e eu vi um problema muito sério. Vocês não têm foco. Por que vocês não fazem uma coisa diferente? Uma igreja se especializa num assunto, outra igreja se especializa em outro, e assim vai fazendo, vocês vão produzir mais. E aí, conforme eu ia ouvindo aquele homem falar, eu fiquei pensando assim: esse homem não entende nada dos dons do Espírito Santo. Porque não é assim que a gente trabalha na dinâmica dos dons do Espírito Santo. E na dinâmica dos dons do Espírito, Deus vai derramando o Espírito conforme Ele quer. Os dons do Espírito são derramados por Deus conforme Ele quer. E o que diz a palavra de Deus é que a gente interpreta e a gente enxerga a vida da igreja na perspectiva dos nossos dons. Então, se alguém tem o dom da misericórdia, ele vai dizer: poxa vida, a igreja não faz nada na área social, a gente tem que fazer mais. Só uma casinha a gente vai arrumar lá em Francisco Beltrão, tem que arrumar mais, gente. Que é isso? Tanto sofrimento. Aí o outro tem o dom de evangelismo, diz: gente, esse povo não prega o evangelho, não tem ninguém falando de Jesus, tem tão pouco discipulador na vida desse aqui, que coisa! Aí tem o outro, né, que Deus colocou o dom da intercessão, e ele está aqui 6 horas da manhã, ele está aqui e tal, esse povo não ora. Olha só, porque a gente olha a missão da igreja à luz do nosso dom. Não dá para ter outro foco, a não ser o foco daquilo que o Espírito Santo derrama sobre a vida da igreja. E é por isso que a gente contribui, porque Deus, na sua sabedoria, não deixou a gente administrar o dízimo, porque senão a gente só dava para aquilo que a gente enxerga. Mas Ele colocou a oferta para você dar para aquilo que você enxerga. Mas o dízimo é dado para Deus administrar os recursos da sua casa conforme os dons que Ele derrama no seio da igreja. Então, nessa hora eu queria convidar você a participar com alegria, com aquilo que é palavra de Deus, ensino de Deus e promessa de Deus para a nossa vida, consagrando ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta alçada, para louvor e glória do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Quando o sol se vai,
se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador. Você pode se colocando em pé e cantar assim: perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar, Senhor, não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Essa semana eu estava de madrugada orando e buscando algumas coisas no Senhor, porque tem algumas respostas que a gente precisa e a gente vai tentando buscar de uma maneira, de outra. A gente lê, a gente pesquisa, a gente conversa com pessoas. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Você vai e procura pessoas, mas parece que nenhuma daquelas respostas de alguma maneira vem saciar uma necessidade, que é a necessidade da alma. E aí de repente você para com tudo, chega diante da presença do Senhor e fala assim: Senhor, eu já ouvi isso, já ouvi aquilo, tem algumas coisas boas assim, interessantes ali, mas eu ainda não consegui chegar numa palavra final. Eu preciso ouvir do Senhor essa palavra final. E aí vem aqueles cuidados de Deus com a gente. A palavra de Deus se revela para a gente como se fosse o próximo passo, tranquilo, correto, certo. E o Salmo 25:14 diz isso, que Deus tem prazer em revelar os segredos do coração dele para aqueles que o temem. Você pode imaginar o que é isso? Os segredos que Deus tem no coração dele em relação à minha vida, à sua vida, às circunstâncias à nossa volta. Quando nós chegamos com intimidade, com temor diante dele, ele revela esses segredos para a gente. E aí nos ensina e nos mostra essa aliança que ele tem com a gente. Por isso que a gente vai orar nesse momento, queridos. E talvez você viveu essa semana um dos dias parecidos com esse que eu vivi, de ter que chegar e falar assim: Senhor, e agora? Se eu juntar tudo que eu ouvi de gente tão boa para a minha vida,
já me desse a resposta que eu estava precisando, seria mais fácil. Mas aí agora isso que eu escuto do Senhor vem para o meu coração como paz, como o alimento que você precisa para a sua alma, para justamente naquele instante, aonde só Deus sabe traduzir e responder à necessidade do nosso coração. Eu sei que tem várias pessoas à nossa volta que estão doentes, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre a Dailin, a filha de um casal muito querido aqui da igreja, o Adelmo e a Mara. Tem a Luísa, aquela menininha que a gente tem acompanhado e tem orado por ela. Tantas outras situações que os meses vão se passando. A Cleusa, que a gente tem orado sempre, todos os dias. E a sensação é que os dias vão se passando e os meses vão se passando. Mas a gente continua crendo que a palavra de Deus continua sendo fiel todo o tempo. E essa esperança que nos aproxima da gente crer naquilo que oramos e de um Deus que responde às orações. Então tem vários pedidos que estão aqui, mas você também tem o seu. Então eu queria convidar você, só num gesto, porque é só um gesto, levantar suas mãos aos céus. E nesse gesto falar assim: Senhor, as minhas mãos estão levantadas a Ti. Como de quem dizendo assim: eu estou aqui, Senhor. Preciso da intervenção do Senhor. Preciso da resposta do Senhor. Preciso do renovo do Senhor. Senhor, a minha fé deu uma abalada essa semana. Eu preciso que o Senhor revigore a minha fé. Qual é o sentimento no teu coração neste momento de necessidade de ouvir os segredos do Senhor a teu favor? Coloque diante dele agora. E assim a gente vai estar orando juntos também por todos esses motivos. Pai querido, o teu mover, o mover do Espírito Santo do Senhor nos aproxima de Ti. Aquilo que podemos ouvir da voz do Senhor falando ao nosso coração. E que através da Tua palavra vem de encontro justamente à necessidade que temos naquele instante. Quantas pessoas estão feridas na alma, Senhor? Quantas pessoas estão angustiadas, temerosas? Quantas famílias estão tão ansiosas diante de toda essa crise que está acontecendo? Casais que perderam o emprego juntos e de repente ficam sem uma expectativa do que pode acontecer. Mas louvamos ao Senhor porque mesmo no meio da crise, o Senhor é o Deus que continua sendo fiel na sua palavra. E como é bom ouvir testemunhos aqui de milagres que o Senhor já começou a fazer na história de vida de famílias. Pessoas que estão doentes, carecendo, Deus, ali da intervenção do Senhor, do bálsamo do Senhor. Famílias que perderam pessoas queridas durante esses dias e que precisam experimentar uma porção a mais do consolo do Espírito Santo do Senhor. Aqueles que estão no hospital, gente tão querida nossa, pessoas que nós conhecemos. Pai querido, são tão diferentes as nossas necessidades. E é justamente nessa diversidade, mas nesse sentimento de unidade em espírito, que nós reconhecemos e sabemos que o Senhor conhece cada uma delas. Talvez sentimentos do coração aqui que alguns não tenham aberto a ninguém, mas que nesse momento, através desta palavra, desse salmo, o Senhor vem e fala ao coração. Ah, Pai querido, que esse mover da presença do Senhor aqui, nessa liberdade que temos de chegar até diante do Senhor com as nossas orações, dedicando os dízimos e ofertas, cantando louvores ao Senhor, preparando o solo que é o nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Seja uma manhã tão marcante, sejam minutos tão preciosos e especiais, que quando a gente sair daqui, a gente possa se sentir ainda mais próximo do Senhor na intimidade. Então fala conosco também nesse tempo. Eu não sei explicar o Teu grandioso amor por mim, nem por cada um que está aqui, porque é muito. Mas uma coisa sabemos,
que temos valor para o Senhor e que o Senhor conhece cada um de nós. Por isso oramos e cantamos a Ti, que queremos continuar Te adorando em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Continue adorando ao Senhor, cantando assim. Quero continuar declarando esse amor do Senhor pela minha vida. Amém. Não sei explicar. Tu mereces mais. Sondas o meu interior, Senhor. Tu sondas meu interior, sabes tudo e o que queres. Cante só você, bem alto assim. Quero adorar-te. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Você pode sentar-se, querido. A semana passada eu estava lendo um livro do Bill Hybels, e onde ele contava uma história interessante. Ele disse que ele encontrou um amigo de infância, e esse amigo de infância perguntou para ele: Bill, me explica aí a razão do seu sucesso, não é? Você é um dos pregadores mais influentes nos Estados Unidos, no mundo, uma igreja tão especial quanto essa. Me explica aí, o que aconteceu nesses anos todos? E ele então respondeu assim: Deus, ou melhor, a razão é o sussurro de Deus nos meus ouvidos. Porque quando Deus fala, Ele mostra o caminho, Ele mostra o que a gente tem que fazer, e a gente pode seguir essa jornada. E essa expressão, o sussurro de Deus, ficou na minha mente, e me fez lembrar quão importante é para um servo de Deus poder discernir, ouvir e atender a voz do seu Senhor. E eu hoje queria olhar para o exemplo de Elias e aprender com ele sobre o sussurro de Deus nos nossos corações. Serão duas mensagens. Agora de manhã, a primeira mensagem vai ser o que impede a gente de conhecer, perceber, discernir, ouvir o sussurro de Deus. E à noite eu quero falar sobre como Deus sussurra nos nossos ouvidos. Como é que Ele fala no nosso coração? Como é que eu posso discernir, perceber que Deus está falando? Então vamos começar hoje com essa pergunta, né? O que impede a gente ouvir o sussurro de Deus? O texto que a gente vai estar estudando hoje de manhã e noite é 1 Reis, capítulos 18 e 19. A gente vai começar lendo capítulo 18, versículos 30 a 39. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, 1 Reis
18, versículos 30 até o verso 39. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, e ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E então um fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A primeira razão porque muitas vezes nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, de ouvir o sussurro de Deus nos nossos ouvidos, é porque o altar do Senhor está quebrado nas nossas vidas. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. O altar do Senhor não estava só quebrado, diz a Bíblia, mas ele estava em ruínas. É interessante perceber o que estava acontecendo naquele tempo. Todos os povos ao redor de Israel adoravam um Deus chamado Baal e uma deusa chamada Azera. Baal era o Deus da prosperidade, Azera era a deusa da fertilidade. E Acabe, que era o rei de Israel naquela época, casado com Jezabel, haviam patrocinado a divulgação do culto a Baal e a Azera, e perseguido os profetas de Deus. Por isso o povo foi abandonando o caminho do Senhor e se firmando no caminho de Baal e de Azera. E o altar de Deus ficou quebrado. Ninguém usava. Ele não tinha uso, tinha sido já destruído. E é interessante que sempre que o altar de Deus, ele se quebra na nossa vida, pode ter certeza que outros altares vão surgir e vão ser erigidos no nosso coração também. É impossível a gente ouvir a voz de Deus, quer seja um sussurro ou mesmo um grito em nossos ouvidos, quando o altar de Deus no nosso coração está em ruínas. Se você deseja ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconstruir o altar no seu coração. O que é isso na prática? É a gente começar a buscar o Senhor. A palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O importante não é o lugar,
se você está em cima da montanha, se você está num templo, se você está na tua casa, se você está dentro do carro, o importante é que o altar esteja nesse lugar, e que a gente possa buscar a face do Senhor, e que a gente possa ouvir a voz de Deus. O altar de Deus é reconstruído quando a gente coloca a palavra de Deus na nossa vida, e a gente começa a buscar na palavra de Deus direção, e a gente começa a buscar da palavra de Deus os valores que vão nortear a nossa vida. Se o altar de Deus estiver quebrado, as vozes que a gente vai ouvir são dos outros altares que estarão no nosso coração. Hoje não tem ninguém adorando Baal, ou não tem ninguém aqui adorando Azera, mas a gente tem aquilo que eles representam. Eles representam a prosperidade, tem muita gente correndo atrás dos seus sonhos e da prosperidade. Eles representam, Azera era a deusa da fertilidade, e representa o prazer, e tem muita gente correndo atrás do seu prazer, e de repente não tem lugar para o altar de Deus na sua vida. Então a primeira coisa, você quer ouvir a voz de Deus? Reconstrói o altar no seu coração. E isso a gente faz com oração, com a palavra, com arrependimento, com fé, com compromisso. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar está nos versículos 25 a 29 desse texto, 18, 25 a 29. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. E então pegaram o novilho que lhes foi dado, e os prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. A história diz que o altar estava quebrado, o povo estava seguindo as ordens, não é? E seguindo o costume dos povos ao seu redor, e Deus mandou o seu profeta para fazer um desafio. E a Bíblia diz o seguinte, que Elias convidou Acabe e disse o seguinte: Acabe, chama todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e nós vamos ter um encontro lá no Monte Carmelo, e nós vamos fazer, eu vou reconstruir o altar de Deus, e eles vão fazer o altar de Baal, e eles vão fazer o culto deles do jeito que eles quiserem, e eu vou orar ao Senhor, e o Deus verdadeiro vai derramar fogo do céu para consumir aquilo que está lá em oferenda. Essa era a prova. E a gente vai entender que quando isso estava acontecendo, os profetas de Baal foram primeiro, começaram cedinho de manhã, começaram a pregar, começaram a cantar, começaram a se cortar, como era costume deles, entraram em transe, rolaram no chão, estavam lá os espíritos se manifestando, etc. E todo mundo dizendo: olha que coisa tremenda, tem poder aqui. Eu acho que era bonito, porque um coro de 450 pessoas cantando, era artístico, porque tinha todos os paramentos, tinha aquelas encenações todas, e aquilo tudo estava acontecendo, mas o fogo do céu não desceu. Às vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque a gente está ouvindo
o tempo todo as vozes dos profetas de Baal. E a gente fica paralisado diante da beleza, da arte, do som, do êxtase, dos conselhos dos profetas de Baal. E nós não prestamos atenção no tempo de paralisia que a gente vai vivendo. Desde amanhã até o sacrifício da tarde, diz a Bíblia, eles ficaram gritando, pulando, cantando, tendo manifestações espirituais das mais diversas, mas o fogo do céu não desceu. E enquanto isso, todo o povo estava ali em volta, assistindo esse drama todo. Mas nada acontecia de verdadeiramente poderoso. Às vezes nós não conseguimos discernir a voz do Senhor no nosso coração, porque a gente está parado diante da vida. E digamos que você seja uma das pessoas que está buscando os seus sonhos. Então você está olhando para o Deus Baal de hoje, só os teus sonhos. E aí você fica olhando para o seu lado e acha bonito aquele curso, aquela coisa. Não estou dizendo que a gente não tem que estudar, não, a gente tem que estudar bastante, mas isso não é a razão da nossa vida. A nossa vida é muito maior do que isso. Ou se você está correndo atrás do dinheiro, você está correndo freneticamente atrás do dinheiro, e você bate numa porta, bate em outra e faz isso. Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a Bíblia diz, quem não trabalha não coma, não é? Mas eu estou dizendo que essa não é a razão da tua vida, tem coisas maiores do que essas. E a gente fica tão admirado com as filosofias desse tempo, e a gente está ouvindo as vozes dos profetas de Baal. E a gente não tem como ouvir, porque no grito deles, a gente não percebe o sussurro de Deus nos nossos ouvidos. Ou quem sabe, você está seguindo a Zera, e a Zera está dizendo, olha, a vida é assim, a vida é assado, não é desse jeito, você tem que seguir isso, você tem que ser feliz daquele jeito, daquela outra maneira. E a gente vai correndo atrás dessas coisas, e essas vozes vão falando alto e entulham o nosso coração, e a gente não percebe o sussurro de Deus. Duas cenas me vêm à mente. A primeira delas, quando preguei uma vez na Adonep, e brinquei com o povo que estava lá, e disse assim, olha, eu nunca encontrei tanta gente quebrada na minha vida do que na Adonep. E aí eu perguntei assim, quantos aqui já quebraram na sua empresa? Levante a mão, metade do auditório. E eu disse para eles assim, olha, vocês só estão aqui porque Deus teve que destruir os seus ídolos. Não espera Deus destruir os seus ídolos, não. Porque não tem lugar para o altar de Deus na nossa vida quando a gente constrói ídolos no nosso coração. Eu me lembro de um senhor que me pegou no corredor aqui da igreja, há algum tempo atrás, segurou no meu braço, e eu estava vindo correndo aqui para o culto, e ele me segurou e disse, pastor, o pior dia da semana é o domingo. Eu fiquei chocado com aquilo, eu achava que era segunda-feira, né? Mas é o domingo. Eu falei, por quê? Ele disse assim, porque domingo é o dia que eu fico sozinho no meu hotel, e eu só choro. E eu perguntei, por quê? E ele disse para mim, porque eu tinha uma família, e eu achava que eu ia ser feliz se eu fosse solteiro de novo, se eu pudesse estar na balada, se eu pudesse ter as mulheres que eu quisesse, se eu pudesse ter esse tipo de vida. E eu tive tudo isso, mas quando chega o domingo, eu estou lá chorando, e pensando, minha esposa está com os meus filhos, e eu estou sozinho aqui, nesse buraco. Queridos, enquanto nós estamos ouvindo as vozes dos profetas de Baal, a gente não consegue ouvir o sussurro de Deus. E é interessante
que Deus vai tocar o coração desse povo de uma maneira tremenda, porque a performance da vida, mesmo aquelas que parecem pirotécnicas, como aqueles profetas de Baal vivendo o êxtase, e todo mundo dizendo, ó, baixou um espírito lá, não preenchem o coração, não tem fogo do céu. E vai chegar um momento, quando o fogo do céu desce, por uma oração muito simples, que veio do profeta, ele disse 3 vezes, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, e fogo do céu caiu. Ora, horas a fio de paralisia do povo, alguns segundos para você dizer, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me. Quanto deu? 10 segundos? 15 segundos? E o fogo do céu desceu, e o povo então caiu com boca no pó e disse assim, o Senhor, Jeová, é Deus. E ele disse assim então, prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar, e eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho Quizon, e lá os matou. Há um momento na nossa vida, em que o sussurro de Deus se torna um grito, e Ele vai dizer para a gente, olha, deixa, sai do meio, foge, abre mão desse lugar onde tem os profetas de Baal. E queridos, a gente não vai ouvir a voz de Deus, se a gente continuar naquele mesmo lugar. Reconstrói o altar de Deus, mas quando Deus disser, sai fora, porque se você continuar lá, os gritos, a performance, aquilo que parece estrondoso e maravilhoso, vai encher os seus olhos outra vez, e o altar de Deus vai estar quebrado. Quer ouvir a voz de Deus? Reconstrói o altar. Quer ouvir a voz de Deus? Sai fora. Para de ouvir os profetas de Baal. Terceira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar, versículo 21 do capítulo 18, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. A terceira razão por que não ouvimos a voz do Senhor é porque temos medo de firmar um compromisso só com o Senhor. E esse era o problema desse povo. Eles tinham medo. Por quê? Porque a maioria das pessoas seguia Baal. Todos os povos vizinhos seguiam a Baal. Só Israel é que seguia o Senhor. Então o povo dizia assim, olha, esse povinho aí de Israel, isso é um povo atrasado. Esse é um povo que está fora, olha só, o mundo já é diferente. Eles ainda estão seguindo leis de Deus na sua vida. Esse negócio já foi. A gente tem fé também, mas a nossa fé é muito tranquila, não estamos buscando isso, buscando aquilo. Ela se adequa aos nossos sonhos, ela não nos coloca limites. E algumas pessoas tinham medo do comentário das pessoas, tinham medo dos seus governantes, porque os governantes, naquela época, a política daquele tempo, sustentava o culto a Baal, e não seguir a Baal naquele tempo, significava abrir mão da influência política naquele tempo, e o pior, era também assumir que seria perseguido pelo Estado. Então tinha gente que tinha medo. Acabe mandou matar os profetas de Deus, a ponto de um serviçal de Acabe, escondido dele,
tentar salvar a vida de 100 profetas de Deus, colocando 50 numa caverna, 50 na outra, e levando comida e água para eles, pão e água para eles. Eles tinham medo. Tinham medo do comentário, tinham medo da perseguição, tinham medo da perda da influência. Eles tinham medo. Eles tinham medo de serem vistos como loucos, fanáticos, radicais, intolerantes. E o pior ainda, era a figura do maior profeta de Deus naquele tempo. Era o homem mais estranho da face da terra. Roupas diferentes, vivia em lugar diferente, comia uma comida estranha. E todo mundo dizia assim: você vai ser que nem Elias? Rapaz, você está em outro mundo. Você já ouviu alguma coisa parecida? Mas, queridos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus se a gente tem medo. Porque o medo faz a gente rejeitar o processo de Deus na nossa vida. E faz o coração da gente, a mente da gente ser cauterizado. E aí a gente não consegue mais perceber o toque de Deus na nossa vida. A gente acha desculpas para a nossa acomodação. Mas não tem fogo de Deus. Eu quero dizer para vocês que em muitos momentos da minha vida eu tive muito medo de ouvir a voz de Deus. Que Deus fala, mas quando Ele fala, a gente tem que tomar atitudes. E essas atitudes, queridos, às vezes são penosas, a gente tem medo. E eu quero dizer para vocês que algumas vezes eu não só tive medo, mas eu tenho que confessar para vocês que algumas vezes eu não ouvi a voz de Deus por causa do meu medo. Eu me lembro de uma vez que eu sabia claramente o que Deus queria que eu fizesse, e eu não fiz. Eu ouvi o sussurro de Deus, mas eu não quis ouvi-lo. Não é que tinha uma voz me falando, mas aqui dentro eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu me lembro que eu fui para o quarto onde eu estava hospedado naquele dia, e fiquei chorando a noite toda. E ali naquela cama eu fiz um voto ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu nunca mais quero passar outra noite chorando na Tua presença de arrependimento por não ter ouvido a Tua voz. Não tinha nada de extraordinário, não tinha nenhum pecado moral, não tinha nada. Eu simplesmente não fiz o que eu devia ter feito. Simplesmente fugi de me expor de alguma maneira. Que vergonha. Até hoje isso me incomoda. Às vezes, queridos, a gente não toma as atitudes que Deus quer que a gente tome, não porque Deus não falou, mas porque a gente tem medo. E sabe, aí a gente vai cauterizando a nossa consciência, o tempo vai passando, a gente vai achando desculpas, o nosso medo passa a ser uma conformidade tão grande com a vida, que a gente não escuta mais a voz de Deus. Tem gente, por exemplo, que está anos a fio numa igreja, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas tem medo de pedir o batismo, porque não sabe o que os outros vão pensar de você. Querido, você tem que pensar no valor daquele que te salvou. Esse é o principal valor, senão não tem sentido. A gente deixa de ouvir a voz de Deus quando a gente tem medo de obedecê-la. Quarta coisa que esse texto me ensina, eu acho tremendo isso. 1 Reis 19, versículos 2 a 5, a palavra do Senhor diz assim: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles.
Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. É interessante que mesmo que você tenha o seu altar restaurado, mesmo que você lute contra os profetas de Baal, algumas vezes a gente deixa de ouvir o sussurro de Deus, simplesmente porque nós estamos decepcionados. E veja só o que está acontecendo com Elias. Elias estava decepcionado com os políticos do seu tempo. Por quê? Porque ele pensou assim: Deus vai derramar fogo do céu, eles vão ver com seus olhos o milagre, e todo mundo vai se converter, e o primeiro a se converter vai ser Acabe e Jezabel. Olha, gente, é incontestável. Eles ficaram o dia inteiro gritando, pulando, chorando, fazendo lá suas coisas todas, mas não caiu o fogo do céu. Eu simplesmente pedi a Deus: ouve-me, ouve-me, ouve-me. Caiu o fogo dos céus, o povo caiu com a boca no pó. Mas de que vale o meu ministério? Nem com a coisa que eu achei que era o excepcional que o Senhor fez, não adiantou nada. Esse povo não se converteu. E ainda continuam querendo me matar. Eu não posso nem entrar numa cidade, porque eles vão me matar. Nada vai mudar nessa terra. Elias estava decepcionado com ele mesmo. Eu pensei que poderia fazer diferença, e eu trabalhei a minha vida inteira para fazer diferença, mas ele diz aqui: não sou melhor que os meus pais. Ou seja, eu estou decepcionado com os meus sonhos de mudança. Eu fui um idealista. Esse povo não vai mudar nunca, não tem jeito. Elias estava decepcionado com o povo, porque nem aqueles que botaram a boca no pó e tinham dito, né, Jeová é Deus, tinham mudado. Olha só o que ele diz no verso 10. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Nem o povo se converteu. Nem o povo. Tem ninguém. Sobrou ninguém. Nada. E é interessante que Deus não para de falar com a gente se o altar está reconstruído, se a gente rejeita os profetas. Mas mesmo que a gente esteja em decepção, Deus não para de falar. E olha só o que vai acontecer nessa história, eu acho tremendo isso. Elias se esconde no meio do deserto, perto de um lugar que tinha um pouquinho de água, e ele dorme para morrer. Ele não quer comer, ele não quer fazer nada, ele só quer ficar dormindo. Você já viu uma cena assim? Não quero ver, não quero falar, eu só quero dormir. E aí Deus manda o anjo dele para cuidar de Elias. E Elias está dormindo, e o anjo do Senhor, diz a Bíblia, começa a assar um pãozinho quente para ele. Aquele cheirinho de pão quente. Eu gosto daquele cheirinho, não é? Eu, quando era garoto, eu era encarregado de buscar o pão de manhã na padaria. E naquele tempo a gente pegava bengala, sabe? Não era pãozinho, era bengala, né? E eu punha a bengala debaixo do braço, era assim que eu fazia, eu punha a bengala debaixo do braço, né? E nunca a bengala chegava com a pontinha intacta.
que aquele pãozinho quentinho não tinha, eu não resistia, pegava aquela pontinha, era minha, eu ia comer, comendo no caminho, né? E aí o anjo do Senhor está fazendo lá o pãozinho para ele, e ele não acorda com o cheiro de pão quentinho. E aí o anjo do Senhor acorda Elias e diz: Elias, acorda, aqui não é o teu lugar, não terminou a tua missão, a história não está acabada. Às vezes a gente está tão decepcionado que a gente não é capaz de entender. Ele come a comida e volta a dormir. E o anjo do Senhor fica lá cuidando dele. E passa mais um tempo, o anjo acorda esse homem, come de novo. Ele come. E diz: agora você vai embora daqui, porque esse não é o teu lugar. Deus tem um encontro com você em Horebe. Vai para lá. E então ele vai para Horebe, mas eu acho que ele foi a contragosto. Não adianta nada mesmo. O que eu estou fazendo? E lá em Horebe, ele se esconde numa caverna. Coisas tremendas começam a acontecer, ele não sai da caverna. Até que Deus sussurra com uma brisa suave no ouvido dele. Eu acho tremendo isso. E diz para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aí nessa caverna? E ele começa a reclamar e dizer: Deus, não adiantou nada, perdi meu tempo, no meu idealismo, nem o povo se converteu, eu não posso entrar numa aldeia porque alguém vai me denunciar, não sobrou ninguém, eu sou o único. E aí Deus vai dizer para ele: para com isso, homem. Tua missão não terminou e nem eu terminei de escrever a história. Vai e cumpre a tua missão. E quando ele se levanta a contragosto, ele diz assim: olha, presta atenção. A sua vida não foi um fracasso. Tem 7.000 pessoas que são membros da tua igreja, que não se dobram diante de Baal. Você não conhece toda a história. Eu sou o Senhor da história. Sabe, queridos, às vezes a decepção vem em nosso coração e a gente se afasta de Deus. E a gente não quer ouvir a voz de Deus. E, queridos, a gente não conhece toda a história. Deus continua escrevendo a história. A gente não sabe os efeitos do que Deus está fazendo. Eu estava uma vez lá em Brasília pregando, e chegou um casal que estavam no ministério, e eles disseram assim: pastor, me deram um abraço. Ele falou assim: nós estamos no ministério por sua causa, porque Deus usou a sua vida. E eu olhei e falei: como? Eles moravam lá no norte, lá na região amazônica, e eles disseram para mim assim: o senhor, numa mensagem do Senhor, nós sentimos Deus nos chamando, e nós começamos a estudar, e agora estamos no ministério. E eu disse: mas como? Naquele tempo não tinha esse negócio de internet online e tal, já faz tempo isso. E ele disse assim: uma fita cassete, você sabe o que é fita cassete? Sabe? Fita cassete chegou lá. Foi, mas como chegou lá? Não, um passou para o outro passou para o outro passou para o outro, de repente essa fita que tinha passado a mão de 3 ou 4, chegou para eles lá. E eu fiquei pensando: a gente nunca sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe. A história não terminou. Sai da caverna, cumpre a tua missão. Para de ficar olhando para a sua decepção com você mesmo, com as pessoas, com o mundo, e olha para o autor e consumador da sua fé. Senão a gente para de ouvir a voz de Deus, e o fogo de Deus não desce sobre o altar. Nessa manhã eu quero falar sobre essas coisas que impedem. Hoje à noite eu quero falar sobre como Deus fala com a gente. Mas nessa manhã eu queria orar com você, porque talvez você precisa reconstruir o altar na tua vida. O altar está quebrado. Deus não vai falar, nem vai vir fogo do céu, querido. A
primeira coisa que a gente tem que fazer é reconstruir o altar na nossa vida. A segunda coisa que a gente tem que fazer é se afastar dos profetas de Baal. Tem hora que o Espírito Santo de Deus vai dizer: sai desse meio, para de dar tanta trela para isso que não presta, desliga aquilo que está corrompendo os teus valores. E a gente tem que ter coragem de fazer. Vão dizer para você: você agora virou reacionário, virou isso, aquilo. Não interessa. A gente tem que vencer esse medo da crítica, esse medo da oposição e dizer: tu és o Senhor da minha vida. E se você, servo de Deus, está vivendo decepção com você, com pessoas, olha de novo para cima e não fica na tua caverna, porque a missão de Deus não terminou para você e você não sabe o que Deus está fazendo. Nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas que querem ouvir o sussurro de Deus, mas que têm sido impedidas, tem impedimento, e está na hora de a gente deixar esses impedimentos de lado e buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quero dizer para você que o fogo do céu vem, que a palavra de Deus fala, que a direção do Senhor é algo tremendo na nossa vida. Você sabe que eu tenho meu caderninho lá, né? Eu anoto o que eu falo com Deus e anoto o que Deus fala comigo. Quantas vezes eu cheguei no lugar da presença de Deus quebrado, desesperançado, e saí dali crendo no fogo de Deus, porque o fogo de Deus já havia se derramado no meu coração. E eu sei que quando o decreto de Deus sai lá do trono, pode ter certeza que ele vai aparecer aqui na terra em algum momento. Hoje o Senhor quer tratar a tua vida, querido. Então, se você é aquela pessoa que está com o altar quebrado, vamos reconstruir. Se você está ouvindo as vozes dos profetas de Baal, vamos deixar de lado. Se você que está morrendo de medo, Senhor, me dá ousadia, porque eu quero me colocar nas tuas mãos. Se você é um machucado pela vida, vamos colocar no altar de Deus as nossas dores, sair da caverna, porque a missão não terminou. Então, se você é essa pessoa, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Se o Espírito de Deus toca o seu coração, venha, vamos orar juntos, vamos buscar a face do Todo-Poderoso. Ele está aqui. Se você está lá na galeria, desce aqui essas escadas, são alguns passos só, venha para cá, vamos estar juntos na presença do Senhor. Esse é um tempo precioso, é tempo em que o Espírito de Deus cochicha no nosso ouvido. Você ouviu o cochicho de Deus aí o sussurro de Deus aí no seu coração hoje? Então responde, não fica aí não, se o medo está batendo na porta do teu coração, levanta, vamos estar juntos na presença do Senhor, estar juntos. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mais ninguém, só o Senhor. Então venha, se o Espírito de Deus está falando com você, vem, tem algo de Deus para a tua vida hoje aqui. Não foi por acaso que você levantou nessa manhã. Deus tem algo tremendo para você hoje, pode ter certeza. E você sabe, porque Deus fala no coração, e Ele já começou a conversar, tenho certeza disso. Queria convidar os pastores todos para vir aqui à frente, ficarem aqui, não é? Para a gente orar juntos aqui. Podem vir, todos vocês, pastores, estão aqui conosco. Todos os pastores estão aqui na igreja, puderem orar, venham aqui, está aqui com a gente, para a gente interceder. Nós vamos orar juntos aqui. Eu não sei o que é que o Espírito Santo falou com você. Eu usei essa ilustração no culto da manhã, no primeiro culto, que a gente não consegue encher uma caixa d'água além do ladrão. O ladrão é aquele cano que tem
para não deixar a caixa d'água transbordar. Quando chega naquele nível que está o ladrão, a água vai embora. Então, na vida da gente, tem alguma coisa que é a mais pesada, a mais difícil, a mais complicada. E ela está lá, segurando o nível da água, não tem jeito. Então a gente vai começar colocando ao Senhor o que é mais pesado. Está entendendo? Isso aqui, Senhor, é uma luta na minha alma. Talvez seja uma decepção, doída, difícil de colocar na mão de Deus, porque machuca. Então, a gente vai deixar na mão do Senhor, mas não vai levar embora não, hein? Porque tem gente que põe aqui e leva embora, leva de volta. Não leva não, deixa, Senhor, eu vou sair da caverna, vou seguir minha vida, porque a missão não terminou, e o Senhor ainda não terminou de escrever a história. Então eu vou deixar isso nas tuas mãos. Foi isso que Elias fez. Ele sai, vai ungir Eliseu, vai ungir o rei da Síria, ele vai terminar a obra de Deus, que Deus tinha para a vida dele. Se ele ficasse na caverna, ele ia perder tudo aquilo que Deus tinha para fazer. Então a gente vai fazer isso, o Senhor vai te dar graça para isso. Se o altar está quebrado, marca um horário com Deus e diz: Senhor, eu consagro esse horário. Não sei que horário que é, mas esse horário é sagrado. Esse horário, você escolhe o horário. Pode ter certeza que você vai sofrer todas as tentações do mundo para esse horário não dar certo. Mas consagra o Senhor, porque Ele é prioridade na tua vida. Se tem algum tipo de relacionamento que te afasta de Deus, está na hora de romper, querido. Porque se você continuar com Ele, a voz do Senhor vai ser abafada na tua vida. Toma cuidado, toma cuidado. Toma decisões com coragem. Então agora nós vamos orar, tá? Você vai colocar na mão de Deus isso que é o mais difícil, que é o mais complicado, e vai pedir: eu quero a unção do teu Espírito Santo para dar o próximo passo. Derrama fogo do céu hoje sobre a minha vida. Ora sim, fala você com Deus primeiro. Coloca diante do Senhor a batalha, coloca diante do Senhor o que está aí no teu coração, e pede a intervenção do Espírito, a unção de Deus, a unção de Deus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Esse é um povo amado, precioso. Tu conheces pelo nome, tu conheces a história, tu conheces cada célula. E eu quero te pedir agora, Senhor, derrama fogo do céu sobre o teu povo, o fogo da tua bênção, Senhor, o fogo da tua graça, da tua revelação, da tua unção, do teu poder. Ó Pai, eles não querem performance, Senhor, eles estão cansados, eles querem o Senhor e a força do teu poder. Então, Senhor, se revela a eles. Ó Pai, para alguns o altar está quebrado, reconstrói, Pai. Para outros, Senhor, as vozes dos profetas do mundo estão gritando no ouvido deles. Senhor Jesus, que eles tenham a coragem de sair, de se afastar, para que a voz do Senhor esteja sobre eles. Alguns, Senhor, têm medo das decisões que precisam tomar. Ó Pai, que venha do Senhor intrepidez, coragem. E Pai, tem alguns que estão decepcionados. Nessa hora, cura as feridas do coração e não permita que eles fiquem largados nas cavernas da vida. Mas, Senhor, coloca os teus anjos a ministrar, coloca, Senhor, a empurrá-los até, para que eles saiam dessas cavernas, e que o sussurro do Senhor esteja no ouvido deles, revelando o teu poder e a tua glória. Fica com eles, Senhor. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Não sai ainda não, tá?
tá? Tem aqui alguns pastores que estão aqui na frente, tá? Às vezes, quando a gente tem um momento desse, tem alguma coisa tão forte na nossa vida que a gente gostaria que alguém orasse por nós, especificamente. Eu orei, mas você queria falar, olha, ora por isso, tá? Então esses pastores estão aqui para orar por você, tá bom? Então a gente vai estar cantando daqui a pouco, todo o povo de Deus vai estar cantando, e vocês podem chegar aqui na frente e eles vão orar por vocês. Se você está tomando hoje pela primeira vez uma decisão, olha, esse negócio é sério, eu quero caminhar com Deus, esse povo que está aí de vermelhinho pode ajudar você, então procura um deles. Se você gostaria de ganhar uma Bíblia, presente nosso, para você, uma Bíblia pequenininha que você pode botar na tua bolsa, no teu bolso, levar com você, para ler e estudar a Bíblia, para reconstruir o teu altar, fala com um desses que estão de vermelhinho. Se você quer um coaching, já ouviu falar em coaching? Alguém que vai acompanhando você na tua jornada, individual, pessoal, para acompanhar você na jornada da sua vida, a gente chama isso de discipulado. Fala com um desses que estão de vermelhinho, eles podem ajudar você. Agora todo mundo de pé, dá a mão, não vai embora não, vamos terminar junto aqui, tá? Dá a mão aí, todo mundo, você aqui na frente também vai dando a mão, e a gente vai terminar esse culto adorando a Deus, louvando o Senhor, tá? E se você quer, fala com algum desses que estão aqui. Adoremos ao Senhor. Fecha aí, isso. Lá em cima também. Povo de Deus junto, adorando o Senhor e encerrando esse culto. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Só você cantando. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te, Senhor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu
sabe, essa é a canção para você cantar essa semana inteira. E falar: Senhor, manda fogo do céu. Eu tento fazer do meu jeito, mas eu quero fazer do seu. Quero ouvir a tua voz. Eu queria orar junto com você, querido, antes de você sair daqui, despedindo você em paz, e que essa voz do Espírito Santo do Senhor continue falando ao teu coração. Amém? Pai querido, obrigado. Obrigado por esse mover aqui, não é outro a não ser a ação do Espírito Santo do Senhor em nosso meio. Obrigado por podermos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Sussurra ao nosso coração, através da brisa suave, através das respostas, através da tua palavra, aquilo que o Senhor ainda tem para fazer na nossa vida todos os dias. Conduza o teu povo em paz, e que esse tempo agora, onde cada um aqui vai, a tua boa mão esteja conduzindo, e que esse sentimento tão precioso, Pai, esse sentimento da gente sentir a presença do Senhor tão pertinho da gente, não fique aqui neste lugar, mas que a gente possa levar junto conosco e experimentar isso durante toda essa semana. Assim seja, através da bondade, da misericórdia, da consolação do Senhor em nosso coração, em todo o tempo. E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Não sai daqui sem desejar essa graça de Deus na vida de alguém, né? Quem está perto do seu lado, e que os seus dias sejam dias de bênção. Amém? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo